E agora passamos para o momento de ouvir os convidados deste segundo simpósio pela valorização da vida. A primeira participação, a palestra que tem como tema o que é preciso saber sobre o suicídio, que será proferido pela médica psiquiatra, a doutora Carine Paula Homem-Ribolo, ela que é formada pela Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, com residência médica pela Faculdade de Medicina do ABC e título de especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Mais uma vez, nós agradecemos a valorosa participação em nosso segundo simpósio, Setembro Amarelo, da doutora Carine, a quem convidamos nesse momento para que suba ao palco. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vou ficar escondidinha aqui que eu vou apoiar para eu não me perder na fala, tá bom? Depois, se precisar, quem quiser a apresentação eu mando. Mas a ideia é fazer uma coisa mais descontraída mesmo, para a gente conversar, bater um papo, nada muito rígido, para não ficar muito cansativo. Eu sou Carine, então, mais uma vez, estou vindo, para quem não me conhece, para Castilho agora para compor o time da saúde. A gente tem o projeto aí, como o Demilson falou, da questão de estruturação da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. E a ideia é vir fazer matriciamento, discutir os casos, fortalecer a atenção básica para que a gente consiga dar um apoio um pouco maior para a população. Combinado? Então, eu vou encher o saco de vocês aí, se Deus quiser, por bastante tempo. Então, acho que para a gente conversar, acho que a Silvânia falou muito bem, né, dos 3 pilares aí, né, assistência, saúde, educação. Acho que são os 3 pilares que cuidam de mais valioso que a gente tem, né, nos nossos filhos, a nossa família, com quem a gente convive, os nossos amigos, e nada mais justo e mais necessário do que ter esse momento de fala sobre um assunto tão importante que tem aumentado tanto. Então, a ideia hoje é só a gente parar, já que a gente está aqui entre profissionais, e pensar o que a gente tem que prestar atenção. Porque é fácil falar, tem que prevenir o suicídio, porque isso, porque aquilo. Mas e a hora que o bicho pega? O que a gente faz? Isso é uma coisa que muita gente não sabe, e tudo bem, é óbvio. E eu acho que a ideia, enquanto profissionais, é a gente poder falar, não, peraí, isso daqui eu preciso pensar um pouco mais, isso daqui eu preciso me atentar um pouco mais. E em todos os lugares, né? Uma vez, eu já trabalhei em CAPS, né? E eu ouvia muitas vezes alguns colegas falando assim, eu vou mandar o paciente para o CAPS porque ele precisa de acolhimento. Não, né? Pelo amor de Deus, o paciente, a pessoa, ela precisa ser acolhida em todos os lugares que ela tiver. Ela precisa ser acolhida na educação, ela precisa ser acolhida na saúde, na assistência e onde ela for. Então, é muito importante que a gente veja para que a gente possa, né? Eu estou com um aluno lá, está acontecendo tal coisa, precisa encaminhar, não precisa encaminhar, preciso mandar para o pronto-socorro, não preciso mandar. Então, são coisas que a gente precisa pensar juntos, tá? Antes de tudo isso, eu queria só falar um geralzão no sentido de o que é um transtorno psiquiátrico. Acho que é muito importante essa informação. A gente sabe que hoje, né, a gente tem muita questão mais da parte mais biológica, né, e a gente sabe que um transtorno psiquiátrico, do mais simples ao mais grave, é uma alteração de funcionamento do cérebro, tá? Então, não é frescura, não é fraqueza, não é falta de Deus, não é falta de fé, não é falta de louça para lavar, que a gente ouve muito. É uma alteração do cérebro, assim como a nossa tireoide altera quando a gente tem hipotireoidismo, assim como o nosso pâncreas altera quando a gente tem diabetes, assim, enfim, todas as alterações que a gente tem. E para saber isso, né, para falar sobre isso, a gente precisa quebrar tantos preconceitos e tantos tabus, até como a primeira dama falou, né? Nossa, eu vou no psiquiatra, eu tô louco. Então, é importante que a gente entenda. Por que eu estou dizendo isso, né? 95% dos suicídios, ele tem uma questão de transtorno mental associado. Então, o suicídio em si é uma doença? Não necessariamente, mas significa que o cérebro não está funcionando como ele deveria, por isso a pessoa tem esses pensamentos de morrer, de se matar. Então, é importantíssimo que a gente entenda isso para que a gente diminua os preconceitos. Porque tudo que uma pessoa que quer se matar não precisa é que a gente vire para ela e fale assim, nossa, mas você tem que pensar na sua família. Nossa, mas você... Gente, a pessoa está no ápice do sofrimento, né? O suicídio, no nosso ponto de vista, ele é o ponto mais grave de uma doença psiquiátrica. Assim como o infarto talvez seja o mais grave de uma doença cardiológica, né? Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente fala e em como a gente fala, porque muitas vezes a gente piora a situação, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, 95% é relacionado a um transtorno mental, então, por isso que é tão importante a gente se fortalecer para cuidar disso. Em relação a conceitos, acho que só meio por cima, né? A gente tem o suicídio consumado,
Não, o ideal, né, a gente fala não falar o suicídio que teve sucesso, alguma coisa nesse sentido, né, porque é uma coisa muito pesada. Então, suicídio consumado, ideação suicida, que foi o que o Demilson falou, que são as ideias de suicídio, que podem ser estruturadas ou não estruturadas, né? Então, se a pessoa tem um planejamento, estruturou isso, é um fator de risco bem maior. E a questão das automutilações, autoagressões, que é outra coisa também que a gente, isso nas escolas, né, muito, que a gente entende, muita gente entende assim, tá se machucando, quer se matar. Não necessariamente, mas não deixa de ser um alerta, né? Se está se machucando é porque tem sofrimento. Então, se tem sofrimento, a gente precisa olhar para isso, né? Aquela ideia de, a pessoa quer chamar atenção. Mesmo que ela queira, se ela quer chamar atenção é porque alguma coisa ela está sentindo. Ninguém quer chamar atenção à toa. Ninguém, uma pessoa não falou, a pessoa não deu ideia. Então, o que a gente presta atenção para a gente poder olhar e falar, não, talvez eu tenha que ficar em alerta. A questão de isolamento, tudo que tiver diferente, tá, gente? Então, vamos supor, a pessoa ela é super comunicativa, ela está quieta, isolada, ou ela é muito quieta, muito isolada, de repente ela está super, mega comunicativa, querendo falar tudo. Algumas frases pontuais, então aquela coisa, aquele senso comum, quem quer se mata, não fica falando. Não é verdade, tá? Na maioria das vezes, os pacientes que se suicidam, eles têm algum tipo de aviso, algum tipo de pedido de ajuda. Então, atenta, se a pessoa começar, mas a vida não tem sentido. Era melhor se eu morresse. Sei lá, começar a desfazer de bem. Tem mil coisas para a gente observar. Fiquem de olho. Então a pessoa falou que ela quer morrer, eu já vou pegar ela e vou levar para o hospital? Claro que não. Mas a gente precisa ficar de olho. E a pessoa, ela pode estar pedindo ajuda. Ela pode estar querendo chamar atenção no sentido de, me ajuda, eu estou em sofrimento. Tá? Então, tudo que for diferente, fiquem de olho, e principalmente nas falas. Cartas, hoje em dia com a rede social, postagens, a gente vê muito, né? O pessoal posta muita coisa. Eu entendo que se a gente for ver tudo o tempo todo, a gente pira também, né? Porque tudo deixa a gente preocupado. Mas a gente precisa olhar. Né? No mínimo, a gente não vai conseguir dar conta de todo mundo, mas a gente precisa, no mínimo, prestar atenção na nossa família, dentro da nossa casa, nos nossos amigos mais próximos, porque é muito comum, né? Eu vou lá, eu cuido do outro lado, e meu filho está dentro do quarto aqui, trancado, sem comer, sem conversar, e eu não estou olhando para ele. É adolescência, né? Normal, adolescente é assim mesmo. Normal se isolar, normal não comer, ou comer muito, ficar 24 horas no computador, no celular, não é normal. Então, a gente precisa olhar minimamente para a nossa família e poder ficar de olho. E a questão de outros fatores, como eu disse anteriormente, né? Então, perda de emprego, dívidas, problemas judiciais, a gente vê muito, às vezes, o pessoal passar por algum problema, uma questão judicial e se desespera. Então, tudo isso é questão de olhar e ligar o pisca-alerta. E o que eu falo para os pacientes? A gente ouve muito, mas eu vou perguntar para o paciente se ele quer se matar? Tudo bem que para mim é fácil, né? Todas as minhas consultas, mesmo que a pessoa vá com um problema de ansiedade simples, eu pergunto, você pensa em se matar? Você já pensou em se matar? Você já tentou se matar? E a gente tem que perguntar, tá, gente? A gente não vai aumentar o risco de suicídio se a gente perguntar para as pessoas o que elas estão sentindo. Isso é muito importante. Então, sim, notificação. Então, mídia. Aumenta o risco de suicídio? Dependendo de como ele é notificado e ele é publicado, sim, aumenta bastante, principalmente nos primeiros 30 dias do evento, né? Nos primeiros 30. Então, sempre a gente vai postar essas coisas. Primeira coisa, nem compartilhar, porque eu acho que não faz sentido mesmo, né? A gente ficar compartilhando. E como compartilha? Sem romantizar, sem mostrar e-mail, sem mostrar carta, mostrar nada disso. Isso é importante. Mas o falar diretamente com o paciente não aumenta o risco. Claro, falar com segurança, com conhecimento e sem preconceito. Não adianta botar o dedo na cara do paciente, que eu sei que eu já vi colega médico fazer isso, em pronto-socorro, de tipo assim, a paciente foi uma paciente minha, infelizmente. Ela tentou se matar, o médico pegou a mãe, colocou na cara dela, a senhora que ela acordou, tá vendo o que você fez com a sua mãe? Você tá feliz? A gente não precisa disso, né? A gente já tem culpa o suficiente quando a gente não tá bem. Então, não precisa ser assim, mas a gente precisa perguntar. Você tem planos para o futuro? Sua vida é boa? Vale a pena viver ou não vale mais a pena viver? Você tem aí, o que você quer fazer quando você, para as crianças talvez, quando você crescer? Porque às vezes o paciente ele até chega, eu queria morrer, tudo, mas você começa a ver que ele tem vários planos, e aí a gente consegue trazer isso, tá vendo? Tá difícil, mas vai valer a pena, vai passar, é só uma fase, vamos cuidar. Então, trazer
dados de realidade, acho, ou fatores protetores para que a gente consiga melhorar esse pensamento naquele momento. Então, tem que perguntar ativamente.